dia, pessoal, tudo bem com vocês? Como vão as coisas aí em época de pandemia? Espero que estejam bem. Bom, hoje vou fazer uma coisa diferente, né, que eu já fazia há algum tempo, que eu estava interessado em fazer, né, tentando fazer na realidade, mas que infelizmente por questões de tempo eu não estava conseguindo, né, que é fazer essa leitura comentada do texto de Freud, de alguns textos básicos ali, né? Então eu pretendo começar hoje, né? E quinzenalmente a gente poder trabalhar aqui nesse espaço do Instagram, tá? Com alguns textos introdutórios assim da psicanálise, ok? Bem-vindos, Fernanda, Alessandra, bem-vinda, querida. Perla, Daniela, tá entrando bastante gente aqui, sejam todos bem-vindos. Convidem os amigos. Oi, Jéssica, hoje eu tô aqui porque eu não tô aí, né? Hoje ia ter curso lá em Arapongas, né? Um grupo de leitura e discussão de casos clínicos, né? De supervisão clínica. Infelizmente não deu para ir, mas vamos lá, vamos ao trabalho. Mandem, por gentileza, temos um tempinho aqui, né? Encaminhem aí para todos os colegas de vocês, porque a nossa conversa aqui hoje promete, tá bom? Vamos lá, peço a gentileza que vocês peguem, a Amanda tá aí também, Maria Cristina, tudo bem? Peço que vocês, se possível, tenham em mãos essa edição, tá? A Lilian, oi Lilian, tenho em mãos essa edição de preferência. Quem estiver trabalhando com em espanhol, né? Peguem a edição da Amororto, se eu não me engano é essa, que é muito boa também, tá? Então hoje a ideia é a gente poder avançar um pouco no texto, não necessariamente esgotar o texto, tá bom? Mas como é um projeto que eu intento fazer, né, com o decorrer do tempo, para mim, na realidade, não pretendo esgotar o conteúdo hoje, ok? Gepanisson, bom dia, querida, tudo bem contigo? Vamos lá. Então peguem aí, sobre a dinâmica da transferência, um texto de 1912 de Freud, que está aqui no Fundamentos da Clínica Psicanalítica, a edição da Autêntica, ok? Antes de mais nada, eu gostaria de fazer aqui algumas considerações a respeito dessa série de textos que o Freud começa a escrever ali em 1912, 13 até 1917, né, que vai culminar nos artigos metapsicológicos. Basicamente, aqui nessa época, o que a gente está vendo, né, é a formalização, tá? A formalização do que é a psicanálise. Em 1911, 12, tem a criação da IPA, né? Então, historicamente, o que está acontecendo aqui? Historicamente, lá para Freud, né, nós tínhamos lá em 1900 Freud, e aí, de repente, 1901, 2, tem lá mais 4 psicanalistas, né, se formando com Freud. 1910, 11, já tem mais alguns, né, mas não passam de 12, 13 pessoas, né, junto com Jung. 1911, mais ou menos 12, tem a abertura da IPA com o primeiro Congresso Internacional de Psicanálise, que eu acho que devia ter umas 20 pessoas. Onde Jung foi eleito o primeiro presidente da da Associação Psicanalítica Internacional, ou seja, era uma associação de analistas. Ocorre que, ao mesmo tempo, né, desde 1905, vocês podem pegar os textos, pegar as minhas aulas, eu insisto nisso em boa parte das aulas, né? Vocês vão ver que desde 1905 Freud está insistindo sobre a formação do analista. O que é a formação do analista? Análise pessoal. Mas não sei o que... Não, a formação do analista é a análise pessoal. Freud escreve isso, tá? Às vezes literalmente, nem sempre literalmente. A análise pessoal é aquilo que vai formar o analista, ok? Freud, inclusive, chega a dizer o seguinte, que o analista, muita atenção aqui, é aquele que teve a experiência, que fez a experiência do inconsciente.
e que a testemunha. Isso é muito bonito, é muito sério. Ou seja, não adianta você fazer um curso, não adianta você fazer uma faculdade, uma pós-graduação, mestrado, doutorado, isso não faz analista, ok? Primeiro ponto. Marco, por que você está falando isso? Porque aqui em 1912, veja, já tinha alguns analistas, né, que foram analisados por Freud, que foram analisados por Ferenczi, que foram analisados por... Quem estava lá também? Tem um cara, eu esqueci o nome do cara, que é um dos grandes responsáveis pela formação na IPA e que estava lá no grupo secreto do Freud, lá no grupo do anel. Inclusive, Freud deu um anel para todos os membros, né, daquele comitê. Ernest Jones, né, que foram analisados por Ernest Jones. Então, assim, a psicanálise está começando a crescer e Freud, então, em um primeiro momento, resolve escrever sobre como é o tratamento psicanalítico, quais são as bases conceituais da psicanálise, que vai culminar ali nos textos metapsicológicos, ok? Então, um pouquinho de história para a gente entender o que está acontecendo. Por trás disso, o que tem ali como pano de fundo, né, historicamente falando? Como pano de fundo nós temos as primeiras brigas com Jung, as primeiras discussões com Jung. Nós temos também a Sociedade Psicanalítica Internacional sendo constituída e de alguma forma caminhando para outras áreas, para uma área mais psicoterapêutica. Por isso, inclusive, que Jung sai da psicanálise e fala, vou fazer outra coisa. Freud também está começando Tá rolando no cenário internacional, né, a questão da Primeira Guerra. Está começando ali algumas coisas, né, que vai culminar na Primeira Guerra Mundial. Freud começa ali em 1913, 14, né, com alguma questão ali com relação à morte, aonde ele vai depois, inclusive, né, vai basicamente escrever assim, ó, eu acho que eu estou morrendo, eu preciso deixar o meu legado para alguém para continuar, tá? Bom, graças a Deus, Freud não morre, né? E continuou o trabalho dele por mais um bom tempo, inclusive porque em 1920 ele relê o seu trabalho, né? Retoma todo o seu arcabouço teórico e nos brinda aí com a questão da pulsão de morte, né? Desatrelando a pulsão, né, do amor, tá? Desatrelando a pulsão do amor. Vamos lá. Então, vamos começar aqui a leitura. Isso foi só para a gente fazer uma introdução histórica sobre o tema, tá bom? Sobre os artigos técnicos de Freud, né? E também agora os artigos metapsicológicos que vão ser escritos concomitantemente, tá bom? Com os artigos técnicos. Vamos lá. Sobre a dinâmica da transferência, um texto de 1912 do Freud. Muita atenção aqui, porque no começo Freud já nos diz muita coisa, né? O tema da transferência, difícil de ser esgotado. Isso é muito importante, né? Recentemente foi tratado de forma descritiva por Wilhelm Steckel. Steckel que estava lá com Freud naquele tempo todo de constituição da psicanálise, né? Quero acrescentar aqui apenas algumas considerações que pretendem esclarecer como necessariamente a transferência se desencadeia durante um tratamento psicanalítico e como ela assume o papel já conhecido durante o tratamento. Notem aqui que Freud está dizendo o seguinte: primeiro, Steckel já fez um trabalho sobre a transferência. Segundo, isso aqui que Freud escreve, né, em poucas páginas, é como se fosse um complemento do trabalho de Steckel. Terceiro, né, pretendem esclarecer como necessariamente a transferência se desencadeia durante um tratamento psicanalítico. Ou seja, a transferência não é algo assim, rigorosamente falando, algo que acontece só na psicanálise, ok? Freud já está colocando aqui... Ô Ferdinando, e aí? Bem-vindo! Ferdinando está aqui do meu lado. Freud está colocando aqui que a transferência não é algo, um fenômeno, né? É meramente psicanalítico. Não, tá? Isso é muito importante que a gente tenha isso, leve isso em consideração, ok? Que fique claro para nós que, através da junção de predisposições inatas e influências durante os anos da infância, todas as pessoas adquiriram uma determinada idiosincrasia a conduzirem a sua vida amorosa, ou seja, daí vêm as condições que a pessoa estipula para o amor, as pulsões a satisfazer e as metas almejadas.
Eu comentei isso aqui já em um outro momento. Não vou comentar agora, mas eu vou levar vocês para a leitura da nota de rodapé que tem nesse ponto aqui. Atenção aqui. Protejamo-nos aqui contra a objeção errônea que acredita termos negado a importância dos fatores inatos, ou seja, constitucionais, por termos destacado as impressões infantis. Freud está falando da causa do adoecimento psíquico. Vamos entender o que Freud está dizendo, o que é a causa do adoecimento psíquico, como isso se constitui. Tal crítica origina-se na estreiteza da necessidade de causalidade dos homens, que quer se satisfazer com um único momento originário, ao contrário da configuração usual da realidade. Olha que importante isso. Freud está dizendo assim, olha, esse negócio de procurar a causa, como ele mesmo fez em um momento anterior à psicanálise, né, dizendo de uma sedução, dizendo de um trauma e tal, ele vai dizer assim, olha, não é por aí. Não é por aí. Tá? Freud talvez tenha sido, dentro do campo da saúde mental, o primeiro homem, o primeiro pesquisador que sustentou a ideia que hoje nós conhecemos como epigenética. Continuemos. A psicanálise se pronunciou muito sobre os fatores acidentais da etiologia e pouco sobre os constitucionais, mas isso apenas porque, digamos, porque pôde trazer algo de novo no primeiro caso, e no segundo não sabia mais do que em geral já se sabe. Ou seja, né, quando Freud está dizendo aqui que a psicanálise se pronunciou muito sobre os fatores acidentais da etiologia, o Freud está dizendo assim, olha, a gente se pronunciou bastante sobre a questão do trauma, sobre os momentos, sobre os elementos, né? Mas em nenhum momento nós desconsideramos as questões constitucionais. Né? Por quê? Porque, em geral, desses fatores constitucionais, nós, com a nossa experiência clínica, isso na época do Freud, né, pudemos avançar muito pouco. Isso na época do Freud. Tá? Rejeitamos o estabelecimento de uma oposição fundamental entre as duas sequências de fatores etiológicos. Supomos antes uma colaboração regular entre ambas, produzindo o efeito observado. Destino e acaso determinam o destino de um homem. Raras vezes, talvez nunca, uma dessas forças apenas. A distribuição da eficácia etiológica entre as duas só poderá se realizar individualmente e em cada caso específico. A sequência em que grandezas alternantes de ambos os fatores se compõem, certamente também terá seus casos extremos. Dependendo do nível do nosso conhecimento, iremos avaliar de modo diferente a parcela da constituição ou da vivência em cada caso específico. Cara, Freud está falando muita coisa aqui, numa nota de rodapé. Olha a importância de ler Freud à risca. Tá? Aliás, poderíamos arriscar a entender a própria constituição como o precipitado das influências acidentais sobre a infinita série dos antepassados. Bom, vamos lá. Vou fazer um comentário só sobre essa nota de rodapé, porque tem muita coisa aqui importante. Né? A começar por essa ideia de que o Freud, né, ele não está dizendo que as psicopatologias têm uma causalidade nem orgânica, nem psíquica. Da onde é que Freud tira isso? Das experiências clínicas e também, futuramente, né, da articulação, da organização, da constituição do conceito de pulsão, que já vinha sendo trabalhado, mas que ele só vai formalizar isso de uma maneira muito clara no texto A Pulsão e Seus Destinos. Okay? Basicamente, se a gente for, inclusive pode ser o nosso próximo texto, né, para discutir, mas basicamente se a gente for ver lá no texto da pulsão, o Freud está escrevendo assim que a pulsão ela não é nem corporal nem mental,
E com o que trabalha a psicanálise? Com a pulsão. Não dá mais para a gente achar que a psicanálise trabalha com um corpo ou ainda com a mente. Essa ideia de que a psicanálise trabalha com a mente é uma ideia muito superficial, né? Uma leitura equivocada do próprio texto do Freud, né? Em nenhum momento Freud vai dizer assim, nós trabalhamos, intervimos na mente. Não, isso não está no Freud. Então, se vocês virem algum psicanalista falando que nós trabalhamos com a mente das pessoas, pergunta, de onde tiraram isso? Né? Mas vamos lá. Então, o que nós temos aqui? Primeiro que nós temos nessa pequena nota de rodapé, nesse texto fantástico do Freud, a questão da etiologia, da causalidade, que é múltipla, que nos remete hoje, para vocês terem uma ideia, né? Quando a gente vai pensar ali na causalidade para a depressão. A causalidade para a depressão, hoje, o que a gente sabe? Que ela é multifatorial, ela é multideterminada. Você não tem nenhum marcador biológico comprovado cientificamente que diga essa pessoa tem depressão por causa disso. No entanto, a gente sabe que as depressões, síndromes do pânico, autismo e o caralho a quatro, né, tudo aquilo que vocês puderem imaginar com relação aos transtornos mentais descritos no DSM-5, elas são multifatoriais, ou seja, é uma série de fatores que estão ali presentes, né, afluindo para que isso apareça. Quem disse isso? Freud. Então, veja como o pensamento de Freud é extremamente atual. E também, como boa parte das críticas que fazem a Freud não se sustentam. Por quê? Porque são críticas a partir de, eu acho que, ou de coisas que escutaram, né, nas faculdades, de coisas que escutaram por aí, nos rádios e por aí vai. As pessoas que realmente leem Freud, né, desmontam essas críticas com uma facilidade absurda, né, porque já estava aqui, tá? Então vamos lá, vamos continuar com a leitura. Então, a leitura do texto, voltando aqui, né? Lá, metas almejadas. Isso resulta, digamos, em um clichê, ou em vários deles, que ao longo da vida é repetido regularmente. É reeditado na medida em que as condições externas e a natureza dos objetos amorosos acessíveis o permitirem, o que certamente não é de todo imutável, mesmo diante de impressões recentes. O Freud está chamando de clichê aqui uma coisa que a gente escuta nos dias de hoje, né, com outro nome. Não sei se vocês já ouviram falar do famoso dedo podre, né? Então, assim, na realidade, o que a gente vai ter aqui é Freud nos mostrando que, por alguma razão, e aqui que vai ser o desencadeamento do texto, né? Por alguma razão, a nossa modalidade de amar repete, né? Alguns elementos, né, que de alguma forma nos trazem uma satisfação. Para quem não lê Freud e não conhece psicanálise, satisfação não é o mesmo que prazer, satisfação não é o mesmo que felicidade, satisfação não é o mesmo que alegria, tá? Satisfação pulsional, tá bom? Então vamos lá. Nossas experiências mostraram então que dessas moções que determinam a vida amorosa, apenas uma parte passou pelo pleno desenvolvimento psíquico. Essa parte está voltada para a realidade, à disposição da personalidade consciente e constitui uma parte desta. Outra parte dessas moções libidinosas foi detida em seu desenvolvimento, foi mantida distante da personalidade consciente e da realidade, e só conseguiu se expandir na fantasia, ou então permaneceu totalmente no inconsciente, sendo, portanto, desconhecida para a consciência da personalidade. Ou seja, o que o Freud está dizendo assim é que, de alguma forma, isso que nos constitui, né, que o Freud vai colocar lá, né, que é da ordem do precipitado das influências acidentais sobre a infinita série dos antepassados. Não estou avançando aqui com Lacan não, mas isso aqui a gente vai pensar
com a noção de estrutura de Lacan, né, e da constituição do sujeito a partir da leitura que ele faz ali com o significante e tal. Mas vamos ficar aqui no Freud hoje, tá? A partir dessa constituição, né, dessas influências acidentais, desses encontros e mais precisamente dos desencontros, algumas coisas vão marcando, algumas coisas vão sendo registradas, né? Freud, inclusive, levanta, né, uma ideia de um traço unário, de um sulco, né, de alguma coisa que marca, mas essa marca, a princípio, não tem uma leitura, não tem um sentido, um significado, tá? Essa marca que não tem um significado, não tem um sentido, né, vai produzir uma ausência de sentido que geralmente, né, pelo menos assim que a gente vê, é coberto por um sentido. Ou seja, nós, né, na nossa constituição psíquica, nós damos sentido para a falta de sentido. Ok? E é justamente a repetição, né, desse sentido, tá, para a falta de sentido, que nós vamos encontrar funcionando no amor. O amor é uma forma de dar sentido ao sem sentido da existência humana. Tem um cara que trabalha isso de uma forma muito bacana, que é Zizek, né? Slavoj Zizek. Se falar já é difícil, mas já escreveu o nome do cara. Ele vai dizer assim: o que são as trocas simbólicas? Né? Quando você compra alguma coisa, você dá um papel para o outro e o cara te dá um produto. O que é o dinheiro? Nada. Se você conseguir, porque isso é dificílimo da gente fazer, né? Se você conseguir reduzir o dinheiro, isso é uma psicose. Se você conseguir reduzir o dinheiro àquilo que ele de fato é, o que nós vamos encontrar ali é um não valor. Entendem o problema? Se a gente transfere isso para a questão do amor, se a gente leva a sério a ideia do amor em Freud, o que a gente vai ter é tão somente libido. Por quê? O que Freud chama de libido? Libido é a energia do amor, vai dizer Freud em determinado momento do texto dele, né? Vem de Liebe, né? É amor em alemão. Acho que é bacana a gente pegar a tradução e trabalhar. Mas, rigorosamente falando, né, o amor, ele só se constitui, só se sustenta a partir de uma fantasia de completude. Ou seja, esse sujeito que se constitui a partir da ausência de um sentido, ele, mais do que produzir um sentido ali, ele busca no outro aquilo que de alguma forma ele acredita que o marcou nessas suas experiências mais primitivas de vida. Posso dar um spoiler aqui? É o desejo do desejo de Lacan. O que tanto querem os homens? Os homens, de uma forma geral, homens, mulheres, a humanidade, né? Não é que o outro me deseje? Por quê? Veja, isso é maravilhoso, porque nós não estamos falando de uma substância. Nós estamos falando de um vínculo, de um laço com o outro. Isso é a base daquilo que a gente vai poder pensar como transferência. Notem que eu não estou trazendo a questão da clínica aqui. Freud, no começo do texto, nem fala da clínica. Ele está dizendo das causas acidentais e tal, está dizendo que isso acontece fora da clínica, que isso é o que acontece nas relações de amor, né? Então vamos lá, continuando a leitura. Aquele cuja necessidade de amor não é satisfeita plenamente pela realidade. Uma pausa aqui, né?
Quem de vocês tem a necessidade de amor satisfeito plenamente na realidade? O Freud tá de sacanagem, né? Você fala, pô, Freud, peraí. Tem alguém, né? Aquele cuja necessidade de amor não é satisfeita plenamente pela realidade terá de se aproximar de cada nova pessoa que se avizinha com representações de expectativas libidinosas, e é muito provável que as duas porções de sua libido, tanto aquela capaz de consciência quanto a inconsciente, tenham participação nessa postura, né? Repete, Marco. Não, eu não repito porque eu não sei o que eu falei, tá? É por isso que eu faço análise. Que daí minha analista fala assim: você escutou o que você disse? Gente, depois vocês vão ter aqui o acesso ao vídeo e tal, né? Eu quero ver se eu subo ele pro YouTube, pro meu canal no YouTube. Mas basicamente vai ficar aqui no Instagram, tá? Até o Instagram me cortar, como o Facebook já fez. Bom, o que eu quero falar aqui para vocês é o seguinte, que tem algumas características, né? Quando a gente estuda dentro da psicologia, eu estudei sobre o amor na psicologia comportamental, no behaviorismo, e tinha algumas coisas bem interessantes sobre os traços, né? As características dos genitores e tal. É bem bacana poder ver isso, né? Que de alguma forma a gente vai escolhendo parceiros a partir de características, né? Dos nossos genitores, dos nossos antepassados. Mas isso pouco importa. Se a gente lê lá o Freud em 1927, se eu não me engano, no texto chamado O Fetichismo, agora eu não lembro se é 27. Bom, pouco importa, é o fetichismo do Freud. O Freud vai dizer do brilho no nariz. Mais importante do que o brilho no nariz é como Freud conseguiu pensar daquilo que supostamente era algo, né, uma característica, né, da pessoa. Freud pensou e sacou que aquilo era, na realidade, uma construção da linguagem. Ou seja, o que constituía, né, a causa para que alguém fosse amado por aquele homem não era o brilho no nariz, glancing nose, né, mas era a palavra. Né? Era a realidade da linguagem que de alguma forma se encarnava na relação entre o amado, entre o amante e o amado. Bom, a gente pode ver isso, né, nas nossas escutas, né, na análise, na nossa própria vida. Quando a gente está de alguma forma apaixonado, o que a gente vê, né, na verdade, é muito de um ideal, né, daquilo que a gente espera da pessoa. Então, por exemplo, a pessoa nunca te faz carinho. Naquele momento, ela te encostou na mão, você... Nossa, que carinho delicioso, não sei o quê. Ela é muito carinhosa. Então, não, né? Não. A gente simplesmente pinça determinados elementos que fazem com que a nossa fantasia seja sustentada e todo o resto meio que a gente exclui. Mas isso na paixão, né? No amor, o que a gente vai ter na realidade é muito mais uma construção do tipo assim: meu marido é igual ao meu pai. Isso é uma construção linguageira. Por quê? Primeiro que é impossível que o teu marido seja igual ao teu pai, ou que a tua mulher seja igual à tua mãe, ou igual à tua sogra, ou quem você quiser. Porque são pessoas distintas e nós sabemos muito bem disso. Mas ao mesmo tempo, a gente lança no outro aquilo que nos é familiar. Aquilo das nossas próprias histórias, das nossas próprias experiências. Spoiler do curso do dia 6 de março comigo. É sobre isso que a gente vai falar de uma forma mais aprofundada, tá? Vamos lá, vamos continuar aqui então. Portanto, é totalmente normal... só voltando aqui então, né? Nessa parte da consciência é justamente isso, né? Você vê a pessoa é bonita, te chama atenção, é cheirosa, o jeito de falar tal, mas o timbre da voz, a forma de olhar, o brilho no olhar, tudo isso
a gente só se dá conta em análise. Ou seja, o que está rolando aí é ao mesmo tempo, conexões conscientes com o objeto que se apresenta à tua frente, com o outro, e ao mesmo tempo projeções de elementos teus para que o outro seja capaz de ser amado. É interessante que para que eu ame alguém é preciso um baita de um esforço. Leiam lá no Freud um texto de 1917 chamado Luto e Melancolia. Aí vocês vão ver como Freud trabalha com essa questão, articulando, né, o amor ao outro, aí o adoecimento, como isso volta, fazendo com que eu me cuide, para que eu possa reparar em mim alguma coisa. Tá lá no Freud. Freud já disse isso. Vamos lá, continuando. Portanto, é totalmente normal e compreensível que o investimento libidinal de uma pessoa parcialmente insatisfeita, carregado de muita expectativa, ou seja, parcialmente insatisfeita e, cara, é muito tesão acumulado, né? Vamos lá. Também se volte para a figura do médico. Detalhe, tesão acumulado não significa ato sexual, não tem nada a ver. Tesão acumulado significa mais ou menos assim. Eu vou dar uma ideia aqui que vai fazer vocês... vai fazer vocês entenderem. Quem tem muita fome, se satisfaz com um pedaço de pão. Quem não tem muita fome, a hora que come o pão fala, deixa eu ir lá na geladeira, o que tem mais aqui? Ou seja, o pessoal está perguntando qual o texto. Gente, é a dinâmica da transferência, tá? Que vocês vão encontrar essa tradução aqui da autêntica, tá? Então é isso, né? A questão é, fome de quê? Essa é a questão que a gente vai colocar sempre que a gente está escutando os nossos pacientes na clínica. A gente escuta nas entrevistas preliminares, tenta balizar por aí. Fome de quê? Conforme o nosso pressuposto, esse investimento irá se guiar por modelos. Irá dar sequência a um dos clichês presentes na respectiva pessoa ou, como também poderíamos afirmar, irá inserir o médico em uma das sequências psíquicas que o paciente em sofrimento formou até aquele momento. Ou seja, o analista deve entrar na série. Tá? Se o analista não entra no jogo, na série, não tem transferência possível. Por isso o Freud vai dizer, né, que o analista faz parte, né, do sintoma quando ele nomeia a neurose de transferência. Isso é muito bonito, muito sério, inclusive. Né? Vamos lá. Isso corresponderá às relações reais com o médico. Se para essa inserção for determinante a imago do pai, para usar uma expressão feliz de Jung, aqui ainda estava feliz de Jung, né? A coisa estava pegando, eu já falei no começo do vídeo, né? O negócio estava pegando já. Mas a transferência não está atrelada a esse modelo, ela poderá se dar também a partir da imago da mãe ou do irmão. As peculiaridades da transferência para o médico, ultrapassando a medida e o tipo daquilo que se justificaria de forma sóbria e racional, será compreensível a partir da consideração de que, justamente, não foram apenas as representações de expectativas conscientes, mas também as retidas ou inconscientes que produziram tal transferência. Gente, olha que interessante, a transferência é produzida. Embora seja um fenômeno natural, ela é produzida. E aí tem uma coisa bacana, o analista tem o dever ético de alguma forma fazer isso acontecer. Tá?
Só uma intervenção aqui, né? Mas a transferência não está atrelada a este modelo, pode também ser da imago da mãe ou do irmão. O que o Freud sacou já e está mostrando aqui pra gente com outras palavras é mais ou menos assim. Na realidade, o analista entra nessa série não no sentido de ser uma mãe e tentar ali suplantar, né, como algumas correntes da psicanálise vão dizer, né? Tentar suplantar aquilo que faltou, né? Então você vai ser uma mãe boa, suficientemente boa, ou um pai castrador porque faltou lei para o paciente. Não. Você entra na série. Uma vez que você entra na série, né, você já não está ali nem como mãe, nem como pai, nem como analista. Você está representando alguma coisa que faltou. Olha que bacana. Como é possível? Eu não sei se vocês têm claro na cabeça de vocês a questão da representação. Por quê? Isso é importantíssimo, né? A teoria da representação, bem por cima falando assim, né? Bom, se eu estou representando o presidente, é porque o presidente não está lá. O analista só pode representar o pai na medida em que o pai não está lá. Alguma semelhança com o lugar que o analista ocupa quando Lacan diz que o analista faz semblante de grande outro? Toda, né? Por isso insisto, para ler Lacan, leia Freud. Porque não se trata nem de pai, nem de mãe, nem muito menos de irmão, de marido ou de mulher. Se trata, antes de mais nada, de representar algo que faltou. Como é que eu represento algo que falta? Vamos lá. Continuando. Sobre essa conduta da transferência, nada mais haveria a dizer ou pensar se não houvesse aí dois pontos ainda obscuros, que são de especial interesse para o psicanalista. Primeiro, não entendemos por que a transferência no caso de pessoas neuróticas é tão mais intensa na análise do que nas outras pessoas não analisadas. Segundo, permanece uma incógnita o motivo de ser a transferência na análise a mais forte resistência contra o tratamento, enquanto fora da análise temos de reconhecê-la como portadora do efeito de cura e condição para o sucesso do tratamento. Uma experiência confirmada inúmeras vezes aleatoriamente mostra que todas as vezes em que as associações livres de um paciente são impedidas, o impasse pode ser resolvido a partir da garantia ao paciente de que agora ele está sob o domínio de uma ideia que lhe ocorreu, que diz respeito à pessoa do médico ou a algo ligado a ele. Isso é muito sério em Freud, né? Veja, a pessoa do médico a algo ligado a ele. Será que é realmente da pessoa do médico ou será que é justamente disso que o médico ou o psicanalista está representando? Assim que se presta esse esclarecimento, o obstáculo desaparece. Ou então a situação de fracasso foi transformada em uma situação de ocultação de tais ideias que lhe ocorreram. Ocultação, negação, repressão, alguma coisa acontece aí. O pessoal está perguntando aqui, né? Alguma coisa, Marco, escuta, ouve a gente, não sei o que. Gente, eu estou tentando ler aqui, então mandem aqui daqui a pouco, tá? Que daí eu respondo, tá bom? À primeira vista, parece ser uma grande desvantagem metodológica da psicanálise o fato de que nela a transferência, até então a força mais poderosa do sucesso, transforma-se, ou seja, há uma transformação, né? Ou seja, a transferência não é linear, não é a mesma coisa, né? No meio mais forte de resistência. Olhando mais de perto, porém, afastamos pelo menos o primeiro dos dois problemas. Não é correto afirmar que a transferência aparece mais intensamente
e de forma mais desmedida durante a psicanálise do que fora dela. Olha que bacana isso que o Freud está dizendo, né? Nas instituições em que pacientes nervosos não têm tratamento psicanalítico, observamos as maiores intensidades e as formas mais indignas de transferência, chegando à servidão, até mesmo um viés indubitavelmente erótico da transferência. Leiam nas instituições em que os pacientes não têm tratamento psicanalítico, leiam isso também nas instituições religiosas, nas instituições psicanalíticas que não prezam pela análise, mas fica um dono lá se colocando como todo-poderoso, né, o sabedor de tudo, e o caralho é quatro. Veja como isso, de alguma forma, né, produz efeito que o Freud depois vai destrinchar num texto chamado Psicologia das Massas e Análise do Eu, né? Lá o Freud vai dizer assim, diante do nosso desamparo, a gente costuma a se entregar na mão do outro de tal forma que é mais ou menos assim, olha, Tó, você cuida da minha vida, né? E o analista, a partir da ética da psicanálise que sustenta o seu fazer, né, deve recusar isso. Né? Não, de forma alguma. Quem cuida da tua vida é você e eu vou te acompanhar nesse percurso. Eu estou aqui, mas não sou eu que vou dizer o que você fazer isso ou fazer aquilo. Tá? Continuando. Numa época em que mal havia psicanálise, uma observadora sensível como Gabriele Reuter descreveu isso num livro curioso que nos revela, aliás, as melhores descobertas sobre a essência e o surgimento das neuroses. Essas características da transferência, portanto, não devem ser colocadas na conta da psicanálise, mas sim atribuídas à própria neurose. O segundo problema, por ora, permanece intacto. Esse problema em que perguntamos por que na psicanálise a transferência aparece como obstáculo precisa ser analisado mais atentamente. Visualizemos a situação psicológica do tratamento. Em um pré-requisito regular e imprescindível de toda a psiconeurose é o processo que Jung, com precisão, chamou de introversão da libido. Vamos lá. Isso significa o seguinte: a porção da libido capaz de chegar à consciência e voltar à realidade é diminuída. Ou seja, vamos lá, vamos fazer um parênteses aqui. O Freud aqui ainda estava com aquela ideia, né, que depois ele vai abandonando, tá? Ele vai abandonando isso, de uma libido de autoconservação e uma libido erótica, sexual. Então, pulsão de vida, né, e pulsão de autoconservação. Agora eu não vou lembrar a diferença das duas, né? Se é de vida e autoconservação, ou se é pulsão sexual e pulsão de autoconservação. As duas a gente vai pensar como pulsão de vida, como Eros, tá? Depois Freud vai chegar e falar assim, não, ó, essa diferença que eu estou fazendo, que ele começa lá nos três ensaios, né? E depois ele avança lá para a introdução ao narcisismo e vai, depois avançando, isso tudo ele coloca dentro da pulsão de vida. Então temos pulsão sexual e pulsão de autoconservação. O que o Freud está dizendo basicamente aqui é o seguinte: de um lado nós temos a pulsão que é investida nos objetos externos, que é o amor que a gente coloca nos objetos externos, e por outro nós temos, de alguma maneira, algo que fica, né? Que toma o eu como o objeto de investimento libidinal. Isso é efeito do narcisismo primário e secundário, ok? Não sei se vocês entendem, tem muita teoria aqui, mas a partir do momento em que o bebê saca que ele não é tudo isso, a sua majestade, o bebê, alguma coisa acontece que ele precisa se identificar com um outro, ou seja, ele percebe que ele não é perfeito. E nessa percepção que ele não é perfeito, ele começa a amar os outros, né, no sentido de tentar proteger a sua própria existência, ok? Mas veja que interessante então, o que ele vai amar nos outros, tem outras modalidades de amor para o Freud, mas vamos lá, bem resumidamente. O que o bebê vai amar nos outros, no pai, no irmão, no trabalho e onde mais a mãe estiver concentrando a sua atenção, né, que entra ali como rival na disputa do amor pela mãe, da atenção pela mãe, da presença da mãe, né, na realidade são todos traços identificatórios que ele vai tentar introjetar, né, para que ele seja amado.
Compliquei? Segue o barco? Compliquei? Como é que tá aí para vocês? Isso é a introjeção da libido. Tá? Não sei se conseguiram me entender. Então, silêncio aqui. Tá ok? Segue o barco. Vamos lá, então. Voltando aqui. Isso significa o seguinte. A porção da libido capaz de chegar à consciência e voltada à realidade é diminuída. E a pulsão apartada da realidade, inconsciente, que, por exemplo, ainda alimenta as fantasias da pessoa, é isso que eu estava explicando aqui para vocês, tá? Mas pertence ao inconsciente, é aumentada proporcionalmente. A libido moveu-se, total ou parcialmente, para a regressão, reanimando as imagens infantis, as imagens infantis. Vamos lá, mais uma nota de rodapé. Seria confortável dizer, ela voltou a investir os complexos infantis, mas isso não seria correto. Justificável seria apenas a seguinte afirmação: as porções inconscientes desses complexos. O extraordinário emaranhado do tema tratado neste trabalho produz a tentação de se debruçar sobre uma série de problemas, cujo esclarecimento seria necessário antes de se falar dos processos psíquicos a serem descritos aqui com palavras inequívocas. Tais problemas são a delimitação recíproca da introversão e da regressão, a inserção da teoria do complexo na teoria da libido, as relações do fantasiar com o consciente ou inconsciente, assim como a realidade, entre outros. Não devo desculpar-me se tenho aqui resistido a essas tentações. Ou seja, o Freud está dizendo de vários conceitos aqui que estão se articulando nesse único parágrafo. E tem gente que diz que ler Freud é fácil. Beleza, vai lá. Muito fácil. É nessa direção que segue, então, o tratamento analítico, que quer resgatar a libido, torná-la novamente acessível à consciência e, por fim, colocá-la a serviço da realidade. Vamos lá. Em poucas palavras, o que faz uma análise se não permitir que você possa realmente voltar a escolher? Lembra lá no começo, quando eu falava do dedo podre? Algo que determina as relações de amor? Aqui a gente está avançando para um terreno em que uma análise tem como efeito, não um objetivo, mas como efeito, fazer com que o paciente volte a escolher. Nos pontos em que a pesquisa analítica topa com a libido recolhida em seus esconderijos, necessariamente eclode uma batalha. Todas as forças que causaram a regressão da libido... Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá. Todas as forças que causaram a regressão da libido irão se levantar como resistências contra o trabalho para conservar esse novo estado. Leia-se todas as forças como o ego. Ok? Tira o ego, não tem resistência. Fácil assim. Ah, Marco, mas aí o psicanalista lá falou que a psicanálise tem como objetivo a fortificação do ego. Leram Freud? Freud até pega uma ideia dessa, mas depois ele abandona. Por quê? Porque o ego, tá, basicamente, é o que resiste à análise. Né? Basicamente, e aqui está o osso da análise, aqui está o sofrido da análise, né? É que uma análise leva você a deixar de ser você. Não que você vai desaparecer no mundo, né? Tal, né? Vai deixar de ser você. Lembra lá, todo aquele investimento libidinal, infantil, tal, né? Nossas identificações, os traços, para que eu possa ser amado para o outro, ou seja, eu me constituo a partir de uma falta, né? Que eu suponho que falta no outro, então eu vou fazer de tudo para ser isso, para ser amado, para ser desejado, para estar ali na relação com o outro, para sobreviver. E aí vem um cara dizendo que é isso que me faz sofrer e que eu devo abrir mão disso. Quem é esse cara? É o analista? Não.
não é o analista. O Lacan brinca com isso dizendo assim, há um sujeito que transcende o sujeito no interior do sujeito. É esse sujeito do inconsciente, que não se cala. Veja, Freud está falando do inconsciente. Lacan vai pensar no inconsciente e vai dizer, aí há um sujeito. Continuando. É que se a introversão ou regressão da libido não tivesse se justificado por uma determinada relação com o mundo externo, em sua forma mais geral através do impedimento da satisfação, e sido ela própria adequada para aquele momento, ela nem poderia ter se formado. As resistências com essa origem, no entanto, não são as únicas, nem mesmo as mais fortes. A libido disponível para a personalidade sempre esteve sob a atração dos complexos inconscientes, ou mais corretamente, as porções desses complexos pertencem ao inconsciente, pertencentes ao inconsciente, e resvalou para a regressão, porque a atração da realidade tinha ficado menos intensa. Para entender esse fragmento aqui do texto, tá? Para entender esse fragmento do texto, sugiro 2 outros textos. Olha que a conversa vai longe, né? Eu estava no cartel ontem sobre o Seminário 20, aí o Cleiton falando de letra, significante, tracionário, significante mestre, já virou 4 textos de um filme. É assim, gente, para trabalhar com a psicanálise é assim, né? A gente vai abrindo ali um leque, né, de possibilidades, não tem outro jeito, tá? Então vamos lá. Me fugiu aqui. Quais 2 textos? A repressão, tá? E o inconsciente. A repressão, não, o recalque, o nome do texto. O recalque e o inconsciente de Freud, ok? Peguem, não tem, eu acho que ainda não tem na editora autêntica, né? Peguem então o texto da Companhia das Letras, que também é alguma coisa bacana. Né? Vamos lá. Tá. Para libertá-la, essa atração do inconsciente agora precisa ser superada. Veja que interessante, o inconsciente atrai. Estão entendendo o problema? Não se trata tão somente de você dizer alguma coisa. Essa ideia que eu tanto critico, né? De que algumas pessoas colocam que a associação livre é só falar tudo que vier à cabeça. Não. O inconsciente atrai, o inconsciente puxa. O recalcado originário funciona como um polo gravitacional que atrai tudo aquilo que passa perto para ele, para que esse buraco, esse vazio, aquilo que eu comecei a falar no curso de hoje, né? Esse rasgo, esse sem sentido, não apareça. Veja, uma análise não se trata de descobrir alguma coisa, de um autoconhecimento, de conhecer alguma coisa, senão de construir, senão de construção. É diferente. Freud coloca isso desde o começo do trabalho dele. Quem descobre as coisas é a hipnose, a psicoterapia, aquela enneagrama, horóscopo, o que vocês quiserem colocar, que são também coisas ok, né? Então aí no cotidiano não se trata de colocar juízo de valores aqui, mas se vai trabalhar com a psicanálise, tem que estar muito claro isso, né? Que essa constituição do sujeito não me permite dizer que há uma essência a ser descoberta, a ser entendida, a ser conhecida. A G está colocando aqui a repressão dos instintos inconscientes. G, não existe instinto para a psicanálise. O homem, né, desde Freud, é pensado como pulsional. Então, assim, toda essa questão instintual desaparece na medida em que a gente começa a ler o Freud, né? Não tem mais como a gente pensar o ser humano como instintivo, né? Humano é uma coisa, instintivo é outra. São 2 campos totalmente distintos, tá? Muita gente faz essa confusão
porque nas traduções da Imago, por exemplo, foi privilegiado a palavra extinto no lugar de pulsão. Tá? Freud utilizava a palavra Drang, não instinct, né? Então tem uma diferença aí bacana. Tá? Escrevendo errado, não, tudo bem, a gente escreve errado também, eu viro e mexe dá meus erros aí para todo mundo ver. Vamos lá. Para libertá-la, essa atração do inconsciente agora precisa ser superada. Ou seja, isso que atrai, né? Tem que ser superado, ok? Ou seja, o recalque das pulsões inconscientes. Pulsões, não é uma pulsão, o Freud está colocando aqui. Isso nos lembra das pulsões parciais. Tá? Desde então constituídas no indivíduo, e suas produções precisam ser suspensos. Né? O recalque das pulsões inconscientes, desde então constituídas no indivíduo, e suas produções precisam ser suspensas. Quais produções? A gente pode pensar aqui como as formações do inconsciente, né? Xiste, ato falho, sintoma e tal. Isso resulta na parte, de longe, mais grandiosa da resistência, que tão frequentemente faz perdurar a doença, mesmo quando o afastamento da realidade volta a perder a justificativa provisória. A análise tem de lutar contra as resistências de ambas as fontes. A resistência acompanha o tratamento a cada passo, cada ocorrência, ou seja, cada pensamento, cada ato do analisando, precisa prestar contas à resistência e coloca-se como um acordo entre as forças que objetivam a cura e aquelas mencionadas que a elas se opõem. Por que se opõem? Por que se opõem? Se opõem porque se eu não for isso, eu não sou. Se opõe por isso. O eu é o próprio sintoma da existência humana. Se acompanharmos um complexo patogênico desde a sua representação no consciente, veja que Freud está trabalhando com representações, né? Então vamos lembrar da teoria das representações. Se é uma representação, é porque não é a coisa. Ok? Se acompanharmos um complexo patogênico desde a sua representação no consciente, seja ele evidente como sintoma, seja mesmo bastante imperceptível, até sua raiz no inconsciente, logo chegaremos... Isso aqui de imperceptível é meio balela, tá, gente? Vamos lá. Esse imperceptível é imperceptível para o eu, porque o eu não quer saber disso. Como assim, Marco? É mais ou menos aquilo, todo mundo te fala e você nunca se deu conta. Né? Tá na cara. O inconsciente freudiano é aquilo que tá na cara, né? Mas ninguém... Você não quer saber, né? Você não quer olhar. O analista vai funcionar como espelho, apontando... Porra, só agora você se deu conta disso? Né? O Freud, inclusive, ele vai dizer que o analisante está em análise quando ele emite algumas falas, né? Como ele emite algumas, quando ele tem algumas sacadas, que seria bem entre aspas, aí os insights, né? Eu sempre soube disso, mas agora eu estou me dando conta. Por quê? Porque agora está vivendo isso na carne, em transferência. Vamos lá. Se acompanharmos um complexo patogênico, veja que o Freud está dizendo de um complexo. O Freud não está dizendo assim, é uma causa e trai, é isso e pronto, acabou. Não. Se acompanharmos um complexo patogênico desde a sua representação no consciente, seja ele evidente como sintoma, seja mesmo bastante imperceptível, até sua raiz no inconsciente, logo chegaremos a uma região em que a resistência se evidencia tão claramente que a próxima ocorrência, ou seja, a próxima ideia, pensamento, fala, terá de lhe fazer jus e aparecer como acordo entre as suas exigências e aquelas do trabalho de pesquisa. Freud está chamando a psicanálise aqui de uma pesquisa. Atenção a isso. É aqui então que, segundo a comprovação pela experiência, entra em cena a transferência. Marco, mas não tinha transferência antes? Tinha. Mas o Freud está dizendo uma coisa aqui muito importante, que agora o analista, com a sua presença, vai ser a live de hoje, eu e a Valéria Kodato, não percam. O analista com a sua presença, né, vai poder manejar isso que está aí. Se algo da matéria do complexo
o conteúdo do complexo. Que conteúdo é esse? Né? Essa fantasia, né, que sustenta o sintoma. For adequado para ser transferido à pessoa do médico, então se dá essa transferência. Porra, peraí. Olha que interessante aqui. Freud está dizendo então que a transferência em análise não acontece de imediato. É preciso uma série de pré-requisitos para que haja uma transferência propriamente analítica. E mais, se não há análise sem uma transferência analítica, rigorosamente falando, aí a gente já chega naquela ideia de que a análise não é para todo mundo. Continuando aqui. Se algo da matéria do complexo for adequado para ser transferido à pessoa do médico, pelo mecanismo de projeção, ok? Então se dá essa transferência, resultando na ideia seguinte e anunciando-se através dos sinais de uma resistência, por exemplo, com uma interrupção. Por exemplo, pode aparecer de outras formas, tá? A partir dessa experiência, concluímos que essa ideia de transferência chegou à consciência antes de todas as outras possibilidades de ocorrências, porque ela também satisfaz a resistência. Isso aqui é muito importante, pessoal. Vamos lá, mais uma nota de rodapé. Leiam Freud a partir das notas de rodapé. De onde, porém, não podemos deduzir de forma generalizante uma importância patogênica específica do elemento escolhido para a resistência transferencial. Ou seja, esse elemento não necessariamente tem a ver com um problema que causa alguma patologia, ok? Se em uma batalha em torno da posse de uma determinada igrejinha ou de uma única fazenda o combate for marcado por intensa amargura, não precisaremos supor, por isso, que a igreja seja um elemento nacional sagrado ou que a casa de fazenda esconda os tesouros do exército. O valor dos objetos pode ser apenas tático e só se destaque nessa única batalha. O que o Freud está dizendo aqui? Eu vou dar uma avançadinha aqui e já vou encerrar essa live, depois a gente continua com a leitura do texto. Mas o Freud, de alguma forma aqui, entendeu o que disse Lacan futuramente depois do Freud. Quando a gente está na experiência da análise e emerge um significante, esse significante só pode ser um significante na medida em que representa o sujeito para um outro significante, ok? Não necessariamente isso que aparece representando o sujeito é de fato alguma coisa patológica, ou é de fato algo relacionado, claro que está relacionado ao significante mestre, mas não tem alguma ligação com o significante mestre. É só mais um para montar a cena, ok? Isso eu acho muito belo, porque se a gente vai focar numa ideia e achar que é disso que se trata, como fazem as psicoterapias ou como fazem aí a hipnose, aí você não está trabalhando com significante, você está trabalhando com significado. Você está acreditando que o problema da pessoa tem uma causalidade, quando Freud, no texto inteiro aqui, nas notas de rodapé em especial, está dizendo que não se trata de uma causalidade, mas de uma conjunção de fatores e de uma forma muito particular de ler esses fatores. O que faz uma análise, então? Se não ensinar o paciente a ler. É isso que se escreve, de alguma forma, de forma inconsciente. E uma vez que sabe-se ler, está advertido de que é dessa forma que funciona. Isso não quer dizer nada com autoconhecimento. Por quê? Porque se nós estamos considerando as contingências da vida, ou seja, os acidentes, isso significa necessariamente que é impossível que eu saiba como eu vou agir diante de alguma coisa que ainda não me aconteceu. E a psicanálise leva isso muito a sério.
muito a sério. Diante do real, é um enigma. Ou seja, há sempre uma possibilidade de escolha de fazer diferente. A questão é que, preso a algumas miseráveis satisfações, eu escolho pelo caminho que eu já sei que vai me frustrar. Uma análise tende a nos libertar disso. Pessoal, vamos encerrar aqui de hoje? Tá? Podem continuar a leitura, inclusive, né? Falta pouco, falta 13, 18, falta 5 páginas, nós lemos 5 páginas. Hoje à noite tem mais comigo, com a Valéria Kodato, tá? Quero deixar um beijão, obrigado a todos por terem acompanhado. Dúvidas, sugestões, críticas, podem mandar no inbox aí pra mim, tá bom? Um beijão, gente. Até mais. Tchau, tchau.